E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos, não é? Voltamos com nossa física, tá? Nossa física A. E lembrando que eu falei para vocês que eu daria continuidade ao nosso conteúdo falando um pouquinho sobre força centrípeta e aceleração centrípeta. A força centrípeta e a aceleração centrípeta são elementos que se unem, que precisam um do outro, tá? Só que para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, nós vamos trabalhar primeiramente a nossa aceleração centrípeta, tá? Como nós falamos na nossa última live, professor, o que é uma aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é uma aceleração que existe no movimento uniforme, ela existe, tá? Nesse movimento uniforme aqui, esse corpo, ele anda com uma única velocidade, tanto velocidade escalar, que é a letra V, quanto a velocidade angular, tá bom? Ele varia o espaço tanto para fora quanto para dentro, no caso o ângulo, né? Faz uma variação desse ângulo. E lembrando que ele percorre todo esse espaço em um período, que é o tempo do ciclo completo, tá certo? Só que essa bolinha, ela não tem uma aceleração igual a zero. Ela vai ter uma aceleração que é a nossa aceleração centrípeta. Ou melhor, é uma aceleração que vai para o centro da circunferência, tá? O centro do ponto de apoio. Então é muito importante que você saiba quem é essa aceleração, tá? Professor, então quer dizer que se o movimento circular uniforme, ele tem uma velocidade constante, ele tem aceleração também? Tem, tá? Que é a nossa aceleração centrípeta, tá bom? Isso é muito importante. Bom, essa aceleração ela é chamada de centrípeta porque ela vai para o centro da circunferência, né? Gerando uma força centrípeta, que é a força que é aplicada para o centro da circunferência, tá bom? O que nos interessa hoje aqui é entender como é que funciona essa aceleração, tá bom? Professor, então como é que nós calculamos essa aceleração? O cálculo dessa aceleração é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Muito importante. Fórmula pequena, mas você precisa compreender. É a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Ou é a nossa velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo raio, tá certo? Tem uma diferença, preste bem atenção. Para a velocidade escalar, ela fica elevada ao quadrado e dividido pelo raio, dividido. Para a velocidade angular, ela fica elevada ao quadrado, só que ela se multiplica pelo raio, tá? Lembre-se que velocidade angular e escalar, ele tem elementos o quê? Inversos, tá bom? Então, enquanto essa aqui é dividida, essa aqui ela é multiplicada, tá bom? E lembrando que essa aceleração ela é para dentro, tá bom? Sempre para dentro, tá certo? Professor, direção e sentido. A direção é para dentro, tá bom? O sentido também para dentro, tá certo? No caso da nossa aceleração, tá certo? No caso aqui ela pode ficar horizontal ou vertical, dependendo da posição onde ela estiver. Se essa bolinha está aqui, ela fica o quê? Na horizontal, tá bom? A nossa aceleração, olha, nossa aceleração centrípeta, ela fica na horizontal, lógico, quando essa bolinha estiver aqui na lateral. Tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá bom? Quando ela estiver em cima ou embaixo, o que acontece? Ela é para o centro, só que ela é na vertical, né? Lógico, na vertical, de cima para baixo, tá bom? Quando essa bolinha estiver aqui, ó, ela continua sendo para o centro, tá bom? Só que é de baixo para cima, tá bom? Então, ela tem uma mudança de sentido. Tá certo? E direção também, dependendo do ciclo. Nós vamos estudar isso no nosso próximo capítulo, tá bom? Lembrando então que nossa aceleração centrípeta é uma aceleração que ela existe, mesmo sendo um movimento uniforme, tá bom? Ela vai existir, tá certo? E ela é para dentro da circunferência, daí o termo aceleração centrípeta, tá bom? Bom, para a gente poder entender melhor esse tipo de aceleração, tá? Que vai existir no movimento circular uniforme, eu trouxe para vocês uma questão que está no nosso caderno de exercícios, tá? É a questão 28 da página 42.
É uma das únicas questões de aceleração centrípeta que tem no nosso caderno de exercícios, tá bom? Pegue ele aí rapidinho. Vamos resolver essa questão para a gente ver como é que funciona, tá? Vou pegar o meu caderno aqui, tá bom? Pega o seu aí. Bom, ela é a questão de número 28, tá bom? Do nosso caderno de exercícios. Ela está lá na página 42, tá bom? Lembre-se que é o nosso caderno 1, ok? Ela fala o seguinte, vou fazer a leitura aqui. Um corpo de pequenas dimensões, apoiado em um plano horizontal, preso por um fio e a um ponto fixo, né? Lógico. É como esse carrinho aqui, olha. Ele tá, vamos supor que ele está preso por um fio e esse fio está fixo, né? No caso, o fio está fixo onde? No centro, tá bom? Aí fala o seguinte. Se movimenta em uma trajetória circular, como mostrado na figura, né? Aqui ele está apoiado no plano, ele está se movimentando, né? Numa trajetória circular. Sabendo que o comprimento do fio é de meio metro, então o raio aqui, que é o comprimento desse fio, ele é meio metro, tá? Aí fala assim, e que o corpo gasta 1,57 segundos para completar cada volta. Então, quem é esse 1,57? É o nosso período, exatamente. É o período do movimento circular. Aí fala assim, ó, para completar cada volta, né? No caso, período, a intensidade da aceleração centrípeta desse movimento é, pronto, essa questão quer que eu calcule a nossa aceleração centrípeta, tá bom? Professor, esse corpo está se movimentando aqui fora, ele só me deu o período e o raio, não me deu o quê? Não me deu nem a velocidade escalar, nem a velocidade angular. O que você vai fazer? Você vai calcular, tá bom? Vamos fazer por partes, ok? Vamos lá? Me acompanhe. Bom, essa questão aqui, eu preciso calcular a velocidade escalar, tá? Vai ficar muito mais simples. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha velocidade escalar, vou calcular, aí fica velocidade escalar é 2πr dividido pelo período. Pronto, essa aqui é a minha velocidade escalar, que é a de fora, ok? Então vai ficar o quê? Aí fica 2 vezes 3,14 multiplicado por 0,5, não é? O 2 da fórmula, o π 3,14. Lembre-se, se a questão não te dá o valor do π, considere ele como 3,14, tá bom? Multiplicado por meio, que é o comprimento do nosso raio, tá? Dividido pelo período, que é 1,57, ok? Então, quem seria a nossa velocidade escalar? A nossa velocidade escalar, professor, eu posso cortar alguém aqui? Pode. Se você analisar o 3,14 e esse 1,57, fica 2 por 1, tá bom? O 3,14 é o dobro desse 1,57, tá bom? Aí fica o quê? 2 vezes 2 multiplicado por meio, né? Por 0,5. Isso aqui vai dar o quê? 2, não é? 2 metros por segundo. Achamos nossa velocidade escalar. Não é ela que nós queremos quem? A nossa aceleração centrípeta, isso mesmo. Então, o que você vai fazer? Nós vamos colocar aqui o nosso cálculo da nossa aceleração centrípeta. Então, quem é a nossa aceleração centrípeta? Vai ficar velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, ok? Então, fica 2 ao quadrado dividido por meio. Bom, 2 ao quadrado por meio vai dar o quê? Vai dar 4 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar 8, exatamente. 8 metros por segundo ao quadrado. Olha como é fácil, tá vendo? Muito simples, né? Deu 8 metros por segundo ao quadrado. Se você analisar no seu caderno de exercícios, lá na página 28, tá bom? Tá aqui, ó. Eu vou analisar, aliás, página 42. Analisando, nós temos a alternativa letra B de bola. Exatamente, nossa letra B de bola é a nossa alternativa correta, ok? Observaram como é simples? Então, eu volto na próxima aula, tá?
Já resolvendo algumas questões também, que nossa próxima aula é só resolução de questões, ok? E também venho com vocês explicando nosso novo conteúdo, que são de elementos escalares e vetoriais. Grandezas escalares, grandezas vetoriais. A gente vai saber essa diferença, ok? Gente, um forte abraço e até mais.